Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast de marca, um podcast aqui da Nautilus Comunicação. Hoje, sexta-feira da inovação, sexta-feira da cultura de aprendizagem, principalmente para a gente rever um pouco mais de conteúdo de qualidade, porque hoje é sexta-feira, está sextando, hoje tem podcast da Cook, trazendo conceito maravilhoso do novo RH, nova cultura, um novo colaborador e a presença do professor Eugênio Mussachi, uma figura super reconhecida no mercado, na área de treinamento, desenvolvimento, palestrante, escritor, médico. Nós vamos conversar com ele, saber um pouco mais, né, das novidades, daquilo que ele tem aplicado e principalmente sua trajetória, experiência, falando desse tema que a Cook traz à baia de discussão. Novo RH, nova cultura, o novo colaborador, qual o impacto na liderança? A Cook tem trabalhado muito forte nesses temas que tratam sobre cultura organizacional, sobre as novas tendências, geração Z, educação e também tudo aquilo que está já projetando para 2026 como tendência. E vamos trazê-la aqui, ela, Estefars Stefanelli. Tudo bem, Steph? Como está? Querida, esse nosso happy hour é uma coisa que me encanta, me entusiasma muito, né? Esse giro de ideias, né? Esse potencial de conteúdo, de conhecimento que os nossos convidados trazem para nós, né? Isso só amplia cada vez mais cultura de aprendizagem, né? Que é o nosso tema maior, né? Exato. E já falando, né, do episódio anterior, foi muito bom com o pessoal da Federal. Tivemos dois professores, a Patrícia Horta e o professor Luiz. Foi maravilhoso, assim, eles fluíram, né? Parece-me que estavam uma certa expectativa, mas foi um tema maravilhoso. Eles escorreram de uma maneira, assim, prazerosa, falando da educação da Federal e mostrou, né, Stefas, que a Cook está certa, está caminhando certo, com o pensamento certo, avaliando bem o futuro da educação da geração Z, né? Sim, incrível. Os nossos convidados têm nos impactado, não no sentido, naturalmente, só de tendências de uma vertical, né? Mas vários níveis de tendências que extrapolam o organizacional. E isso, de certa forma, melhora o mercado de empregabilidade também, né, Bassi? Muito rico, muito rico. E hoje a gente tem uma pessoa muito conhecida no mercado, com certeza quem está aqui acompanhando a gente, ó, já tem gente chegando aqui, a Elisa Cunha. Elisa Cunha, boa noite a todos, Elisa, seja bem-vindo, você que está acompanhando aí pelo Instagram da plataforma da Nautilus, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações dos próximos episódios, já faça o seu comentário, deixe seu boa noite, diga de onde você está participando, quem está no LinkedIn, a mesma coisa. Stefars, hoje nós temos uma pessoa querida por muita gente, né? Eugênio Mussachi. Ele, educador, médico, é o cara. Nas trajetórias, né, de muitos executivos, nível C, level C, ou pessoas, né, que de uma certa forma tiveram contato com ele, passaram por um processo e tiveram um impacto muito transformador daquilo que ele traz, né? Então, hoje, temos certeza que será uma sexta-feira de inovação e de muito conteúdo. Incrível, né? Ele é um transformador, né? Ele tem uma carreira absolutamente transformadora no mercado, né, Bassi? Isso que é genial. Ele mesmo é do estático ao fluido, como a gente sempre fala, né? Uma grande sabedoria temos hoje aqui. Deixa eu anunciar o Sidney Oliveira, que está aqui também. Boa noite, Sidney Oliveira, que a gente já fez um contato com ele, né? Também mentor na área de RH, indicação do professor Eugênio Mussachi. Nós vamos entrar em contato com o Sidney. Agradecer desde já, Sidney, sua presença e não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição. Felipe Grutz Marcher também está aqui acompanhando a gente. E é isso, já o pessoal começa aqui a comentar. Vamos já introduzir o nosso convidado, Stefars? Bora lá. Vamos, Eugênio Mussachi, professor, tudo bem? Como é que tá o nosso grande Eugênio Mussachi? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Olá, Carlos Bassi. Boa noite. Obrigado, Stefas, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês dois. A Stefas falou assim, que bom esse happy hour, né, nessa hora. Bom, eu espero que seja realmente uma hora alegre, uma hora feliz que passaremos juntos aqui. Bassi, ele é um cara. Final de semana, começo do final de semana. Obrigada. O prazer é nosso.
Principalmente que o senhor está cedendo esse tempo para a gente, aqui da plataforma da Nautilus e do podcast da Cook, né, no projeto que o senhor já está acompanhando, pelo menos. Nós temos trazido temas importantes e relevantes e já o nosso público, ao anunciar aí a sua presença, o pessoal já se movimentou. Opa, vai ser muito bom. Bom, Stefars, vamos começar conversando com o Eugênio. Ele pediu para falar Eugênio, tá, gente? Eu gosto muito de chamá-lo de professor, mas... Professor Eugênio, vamos lá, Eugênio Mussac, vamos começar falando um pouquinho de trajetórias, porque a gente gostaria muito que o pessoal tivesse essa visão mais íntima, vamos assim dizer, né, da sua trajetória. A sua primeira formação é medicina, no Paraná. Conta um pouquinho essa transição, né, da medicina para a área corporativa, que o senhor inicia a medicina, faz especialização em fisiologia, se não me engano, passa por um processo de atuar, né, na educação, aí a gente vai falar de cursinho, cursos universitários e outras coisas mais, ou seja, uma área acadêmica bem rica, mas depois o senhor adentra para a área corporativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não, perfeito. Essa é uma pergunta recorrente, e eu já tenho a resposta sempre na ponta da língua, né? Porque as pessoas perguntam exatamente isso. Como é que, poxa, você era médico, como é que você passou para o mundo das corporações, né, para o mundo do RH, etc. Bom, na realidade é o seguinte, eu acho que eu tenho duas carreiras que são paralelas, uma a de médico, sim, sou formado em medicina na Federal do Paraná, exerci, fui professor de fisiologia na universidade e exerci medicina durante muito tempo, por mais de 2 décadas, 25 anos. Mas eu tinha uma carreira paralela à minha carreira de médico, que era a de professor. Porque quando eu era ainda estudante de medicina, eu era professor de cursinho. Você sabe, eu era o tipo do estudante de medicina que precisava trabalhar. Eu precisava, apesar de estudar em escola pública, né, federal do Paraná, que eu agradeço muito, você sempre tem despesa, tem livro para comprar, instrumento, eu precisava ganhar um dinheiro, né? E aí eu comecei a dar aula um cursinho preparatório na época para o exame supletivo, e depois um cursinho pré-vestibular. E quando eu terminei a faculdade, Bassi, eu já era dono de um cursinho, já tinha criado com outros amigos um cursinho pré-vestibular, que foi uma coisa que cresceu muito, foi um grande business, né, na área de educação. Então eu nunca me afastei da sala de aula. Durante toda a faculdade eu era professor. Depois de formado, eu continuei sendo professor de cursinho, comecei a ser professor da universidade, né? E atualmente eu continuo sendo professor, é o que eu sou na vida. Eu sou mais professor do que médico, né? Agora, na medicina, eu fiz uma especialidade que era pouco conhecida na época, e ainda é pouco conhecida, que é a especialidade de fisiologia. Eu sou médico fisiologista. Para que você entenda bem o que isso significa, quando a gente estuda biologia, quando estuda medicina, existem 2 disciplinas que são básicas. A anatomia, também chamada morfologia, e fisiologia. O que a morfologia estuda? É a forma, estuda a forma, como é que o corpo é. E a fisiologia estuda como é que o corpo funciona. Né? Então, essas 2 disciplinas são as básicas. Depois tem a patologia, que estuda as chamadas doenças, né, os desvios da forma ou da função, e a propedêutica, que é a medicina clínica propriamente dita, que estuda como é que a gente faz o retorno da forma ou da função perdidas à forma ou à função originais. Eu sou fisiologista. Agora, na parte clínica, a fisiologia tem uma aplicação muito grande na medicina desportiva, né, que foi a minha especialidade, que eu fiz na Argentina, minha especialização, no Instituto Biosystem da Universidade de Rosário. E a fisiologia desportiva, ela se dedica a estudar, a pesquisar, a estudar, a lidar com o tema da performance humana. Porque você sabe muito bem que o atleta tem que performar. Não adianta ele ter talento ou ser tecnicamente bem preparado se ele não tiver performance. Se a sua fisiologia, se o seu corpo não performar, se a sua mente não performar. Então, a fisiologia desportiva, cujo nome certo é fisiologia do exercício, ela se ocupa disso, é melhorar a performance do atleta. Veja, não é melhorar o seu treinamento técnico, é melhorar a sua performance física.
E aí aconteceu uma coisa interessantíssima, já respondendo agora sobre o porquê dessa transição, é que você sabe muito bem, né, vocês, que as empresas, elas dependem da performance. As empresas precisam performar no mercado, precisam competir no mercado, precisam ser competitivas. Então, o tema performance começou a ser muito utilizado, né, dentro das empresas no começo dos anos 2000, no final dos anos 1990, começo dos anos 2000, começou a surgir a expressão performance, desempenho, etc, etc. E eu comecei a ser chamado, porque eu fui o primeiro fisiologista clínico no Brasil, eu comecei a ser chamado para falar sobre performance nas organizações. E aí, de falar em performance humana para falar de performance de equipes, de performance da empresa, de performance das lideranças, foi um passo, né? Foi absolutamente natural. Aí eu comecei a me interessar muito pelo tema organizacional, do desenvolvimento organizacional, acabei fazendo um MBA, né, na FI Business School, que fica em Curitiba, mas que tem algumas extensões no exterior. Fui para o exterior, quando voltei, já acabei ficando em São Paulo, fui trabalhar na FIA, onde eu sou professor até hoje, não é? E migrei, então, do mundo da medicina para o mundo das organizações, porque você sabe muito bem que as empresas também são organismos vivos, né? A empresa ela é mais parecida com um ser vivo do que com uma máquina, como queria a Revolução Industrial, a ideia taylorista, né? E assim por diante. Então, essa foi uma passagem natural, porque eu já lidava com educação, então, de educação universitária, educação de curso pré-vestibular para educação corporativa, foi uma passagem absolutamente natural, e eu trazendo, evidentemente, o tema da performance humana. Nossa, perfeito. O poder de síntese é incrível, né, Stefars? O poder de síntese é incrível. E nessa, muitos esportistas também vieram nessa praia, né? O Bernardinho depois, e entenderam bem essa questão da necessidade de falar de performance, aplicando conceitos bem acadêmicos de pesquisas, né? E isso realmente a gente viu bem consolidado aí nos seus estudos. E a medicina tem sido muito útil, professor Eugênio, nessa questão de aplicar conceitos hoje, em que ponto, além do entendimento do organismo, né, de avaliar a empresa como organismo sistemático e ter esse olhar de um especialista, eu tenho, por exemplo, uma experiência muito boa com engenheiros que são diretores e se tornam grandes líderes, que têm uma visão bem sistemática de processos. E o médico, com certeza, ele tem essa visão mais holística, né, do funcionamento do corpo. Isso ajuda realmente na hora de desenvolver o conteúdo, aplicar? Bassi, foi uma excelente pergunta essa, e eu posso dizer que sim, por dois motivos. Primeiro, como você já levantou, que foi o fato da gente hoje comparar as organizações com organismos vivos e levar em consideração que a organização também pode adoecer, né? Pode adoecer, pode curar-se, pode morrer, né? Pode perpetuar-se, né? Pode ter longevidade, pode ter filhotes. Isso com relação à organização, né? Falando da saúde da organização, que é um tema separado. Agora, o que aconteceu também, né, é que, de repente, nós começamos a ficar muito interessados no mundo corporativo com a saúde das pessoas. Você sabe que existe uma especialidade, que não é a minha, mas que eu conheço bem, que é a medicina do trabalho, né, que cuida da saúde do trabalhador, né? Semana que vem eu vou estar participando de um evento do SESI falando sobre inovações da saúde do trabalhador, que é um tema que, de repente, veio para ficar. E eu comecei a fazer parte da BRH, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, lá no começo dos anos 2000, participando da criação do CONAR, né, que é o Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, o segundo maior do mundo, e um dos maiores congressos de todas as áreas do Brasil. E, com o tempo, nós fomos percebendo a importância de se falar sobre a saúde das pessoas nas organizações, e, de repente, foi criado, né, que a BRH teve a lucidez de criar um spin-off, né, um filhote, uma derivação do CONAR, para falar exclusivamente sobre o tema de saúde das pessoas, né? E criou-se, então, o CONAR Saúde, que existe já há vários anos, e do qual eu faço parte, né? Naturalmente, fui convidado
para sair do CONAR geral e ficar no CONAR Saúde, falando sobre a saúde das pessoas, não só porque as pessoas precisam estar saudáveis e terem bem-estar para poderem performar, né? Há uma profunda ligação entre saúde, bem-estar e performance, mas também porque o tema saúde, a unidade de custo de saúde ficou muito importante para as organizações. Hoje, a segunda maior despesa com as pessoas é a saúde, né? São os planos de saúde, são os tratamentos médicos, a dispensa, né? A falta por problemas de saúde, né? Depois da folha de pagamentos é o tema de saúde. Então, a saúde passou a ser realmente algo muito importante e hoje nós temos o CONAR Saúde. E, com o tempo também, o que nós fomos percebendo é que o principal tema da saúde nas empresas é a saúde mental. Deixou de ser a saúde física. As questões de saúde física, né, que vinham de problemas de ergonomia, de ambientes insalubres, etc., isso deixou de ser, não é que deixou de ser importante, mas passou para um segundo plano, porque essas questões estão muito bem resolvidas, muito bem encaminhadas. Mas surgiu, principalmente depois da pandemia, a questão da saúde mental. E aí a BRH cria o Fórum de Saúde Mental, né? Que é um fórum online, o CONAR é presencial, mas o fórum online que acontece todo mês de setembro, né? Aconteceu agora no mês passado, é um fórum assim, extremamente relevante, importante, onde participam profissionais de recursos humanos, psicólogos, psicanalistas, né? Especialistas nos temas ligados à saúde mental. Então, de repente, o meu background de medicina tem me ajudado muito hoje nas organizações, também por conta disso. E acaba que cria toda uma sistemática mesmo, assim, organiza bem a maneira da BRH desenvolver o tema de saúde, porque é uma outra maneira de olhar, mas que hoje em dia, como o professor, né, deixou bem claro, o Eugênio deixou bem claro, é imprescindível para que as empresas possam ter esse olhar mais abrangente, né? Steph, eu acho que a gente vai começar a falar sobre o mundo fluido, que é um tema que a gente gosta de atuar. O Eugênio sabe, dentro dos assuntos que a CUC trata, um deles diz respeito essencialmente a como que as empresas estão lidando com liderança e com processos, né, de cultura, desenvolvimento das pessoas, dentro desse novo momento, Eugênio. A gente considera que estamos realmente uma nova etapa, né, Stefars? Quer perguntar, quer conversar com ele sobre isso, Steph, para a gente participar junto, do mundo estático para o mundo fluido? Claro, vamos lá. Eugênio, é fantástica a sua percepção, né, dentro aí da sua primeira expertise em medicina, a importância dela hoje no organizacional, né? E se a gente for falar de um mundo fluido, eu acho que ele também tem essa visão do impacto da saúde mental, porque há uma transposição muito profunda de um mundo estático, né? Orientado por um comando e controle dentro do século XX e agora por uma necessidade de mais autonomia e aprendizagem, né? Não se preparou um líder até ontem para essa visão mais fluida. Como as organizações hoje estão muito preocupadas, sabemos, há um grande investimento na remodelagem dos programas de liderança, né? Como é que você observa o papel e a responsabilidade dos RHs sobre esse contexto, né? E se está conseguindo cumprir uma melhoria dentro da performance desse líder, né? Se ele está entendendo esse chamamento novo, porque ele é a ponta, né? Ele é a ponta desse elo dentro da corporação, né? Como é que você vê o papel do RH dentro desse contexto e se o líder está entendendo esse novo papel dele? Okay. Bom, Stefan, na realidade a sua pergunta ela traz pelo menos 3 pontos a serem conectados, 3 elementos para serem conectados. Primeiro, você trouxe o conceito do mundo fluido, né, do mundo líquido, que na verdade é um conceito que
foi uma expressão que foi criada pelo Bauman, né, falando sobre o mundo líquido, que basicamente era a ideia de que hoje nós estamos em um momento em que as mudanças acontecem com uma velocidade muito grande, né? Praticamente nada é estático hoje, né? Tudo pode mudar no instante seguinte, e isso se deve não só ao fato assim, de que grandes acontecimentos, né? O mundo sempre mudou, afinal de contas, mas nós atualmente temos mais motivadores da mudança, né? Em função, evidentemente, da tecnologia da tecnologia digital, tecnologia da inovação, que trouxe uma velocidade e uma fluidez a absolutamente tudo que fazemos. Então, hoje, as relações são fluídas, não é? Tem que se amoldar, né? Tem que ser... Porque a ideia do fluido é o seguinte, né? Essa água que está aqui neste copo, né? Que evidentemente é um elemento líquido, ele se adapta ao continente, né? O conteúdo se adapta ao continente. Se eu derramar essa água em uma bacia, ou se derramar em uma taça, ele vai assumir a forma desse novo continente. Né? Então, o Bauman joga exatamente com essa ideia. Nós temos que estar sempre nos moldando, nos adaptando às mudanças do continente. E o continente, o que é? O continente pode ser a empresa, pode ser o mercado, pode ser a sociedade como um todo, pode ser a geopolítica mundial, né? E nós estamos mais dispostos a isso, né? O mundo, as pessoas da antiguidade, a antiguidade que eu falo assim, a geração do meu pai, né? A geração do meu avô, então nem se fala, tinha mais dificuldade para lidar com a velocidade das mudanças, né? E hoje a velocidade das mudanças é tão grande que a gente já nem fala mais sobre a velocidade das mudanças, e sim sobre a aceleração da velocidade das mudanças. Então isso está exigindo uma habilidade, uma competência de adaptação muito grande. Nós temos que adaptar aos novos continentes de todas as áreas, não é? Isso, evidentemente, tem uma influência muito grande na maneira como as empresas são geridas, né? Hoje, a estratégia da empresa tem que se adaptar muito rapidamente às mudanças do mercado, né? Aliás, quando eu comparo a empresa com o organismo vivo, uma maneira legal de a gente ver isso é dizer que a empresa é um organismo vivo que habita um ecossistema mutante chamado mercado. É um ecossistema. E a gente sabe desde Darwin que as espécies que sobreviveram foram aquelas que se adaptaram às mudanças do ambiente. Só que ele falava de mudanças que demoravam milhões de anos para acontecer. Agora, na sociedade humana, a mudança acontece muito rapidamente, porque o ecossistema muda. Né? Quem está no ecossistema? No ecossistema está o cliente, está o concorrente, estão as normas regulatórias, está a geopolítica mundial, né? Está a economia, está a nova tecnologia, né? Os novos comportamentos que surgem muito rapidamente, muda tudo muito rapidamente, as novas gerações, né? A mudança entre uma geração e a outra. Então, isso está exigindo realmente da empresa um esforço adaptativo, né? Um esforço adaptativo, que é a ideia do mundo líquido. Temos que nos adaptar aos novos continentes. E quando eu falo da empresa, eu estou falando de quem? Bom, a empresa não existe. A empresa é uma abstração, né? Que existe mesmo são as pessoas que administram a empresa, que trabalham na empresa, que vivem da empresa, para a empresa ou pela empresa, né? E aí o RH passa a ter um protagonismo essencial, né? Porque nós estamos falando hoje de 4 gerações, né? 5 gerações, às vezes, trabalhando juntas, no mesmo ambiente, com visões diferentes, com expectativas diferentes, com ansiedades, anseios, sonhos, preocupações, medos diferentes, né? Então é evidente que a gente não pode ter o RH do começo do segundo quarto do século XXI funcionando do mesmo jeito que funcionava no começo dos anos 2000, né? Então, sim, esse esforço de adaptação, ele é necessário. Agora, se ele está acontecendo ou não, eu não sei, né? Eu não tenho certeza. Acho que varia muito de empresa para empresa, e até quero ouvir vocês a respeito disso. Eugênio, um dos temas do seu livro é metacompetência.
né? E esse já é um livro bem conhecido. Aliás, você tem 12 publicações. Eu estou com algumas publicações aqui da Amazon, que é interessante a gente falar, porque uma coisa que eu gostava muito, eu fiz design gráfico, foi meu primeiro curso, logo depois dos 18 anos. Antes dos 18 anos ainda, eu era apaixonado por artes gráficas, e eu lembro da revista Vida Simples, que você ajudou a desenvolver ela, uma gramatura, uma arte maravilhosa, uma capa tranquila. Eu lembro do primeiro número, que foi As Bancas, na época, Vida Simples, era bem minimalista, algo assim, que mudou, né, o contexto, o conceito de arte para revistas e principalmente do conteúdo. E você fala de uma metacompetência, eu acho muito interessante. A gente vai folheando aqui, ó, a gente tem 13 livros, o Vida Simples, e essencialmente esse, A Vida é Cheia de Curvas, me chama a atenção, e eu gosto muito, porque a Nautilus é uma concha. Eu sou da época de mergulho de conchas, né? Eu era mergulhador, vamos assim dizer, amador, e eu dei o nome da agência Nautilus por conta disso, né? Pensando nessa coisa do formato e da forma. Nós estamos hoje nessa situação de interpretações, né, dos símbolos que envolvem o nosso dia a dia. Será que a gente precisa também abstrair, ser o meta, né? A gente fala muito das metas em relação à abstração. O que a gente precisa hoje com relação a isso que você acabou de deixar, do mundo estático para o mundo fluido, e que as empresas não estão percebendo, Eugênio? O que você acha? Tá bom. Bom, vocês só me colocam em fria, né? Porque cada pergunta que vocês me trazem aqui já me cria vários caminhos, né? Primeiro, o Metacompetência é um livro de minha autoria de 2003, portanto, um livro que já tem 23 anos. E metacompetência, neste caso, o meta não é sinônimo de objetivo, tá? Tem uma meta. Sim. Não, meta é sinônimo de transcendência. De algo eu pensei no sentido quando eu falei meta, no sentido da transcendência mesmo. Isto, assim, como metafísica, ou metalinguagem, metáforas, seria assim, algo que está além da competência. Porque como o mundo hoje é competitivo demais, parece que você ser apenas competente já não é suficiente. Você tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter um diferencial. E esse diferencial é o que eu chamo de metacompetência. E, claro, a gente podia fazer desculpe falar, mas a gente podia fazer um podcast só para falar de metacompetência, porque o conceito é profundo demais, né? Ele envolve a conexão sinérgica entre vários tipos de competência. Competência técnica, competência de gestão, né? Competências organizacionais, competências socioemocionais e competências de excelência, né? Então, quando você consegue desenvolver mais de um tipo de competência, fora daquela competência original para a qual você foi formado, uma criando sinergia com a outra, colaborando com a outra, aí você tem mais chance de ser um metacompetente. É um assunto bastante complexo, profundo, sofisticado, mas basicamente é isso. Com relação ao Nautilus, que você colocou, para mim o Nautilus tem um significado imenso por vários motivos. Primeiro, porque o Nautilus é uma forma, é um molusco, né? Ele é como se fosse um caracol pré-histórico, que tem uma concha absolutamente maravilhosa, cheia de câmara. É um cefalópoda. É um cefalópodo, sim, que tem os pés ligados diretamente na cabeça, por isso o nome cefalópodo, né? Ele é um parente distante do polvo e da lula, só que ele é muito mais nobre, ele tem uma concha assim, absolutamente maravilhosa, é um ser pré-histórico, um fóssil vivo. E, além disso, o Nautilus, para mim, tem um outro significado, que quando eu era médico do esporte, eu fui contratado por uma empresa americana chamada Nautilus, que é uma empresa que faz equipamentos de ginástica, né? Que nos Estados Unidos é muito conhecida. Não tem quase aqui no Brasil, porque é um equipamento muito caro, mas é o mais sofisticado de todos, e ele é inspirado, a roldana desse equipamento chamado Nautilus, ele é inspirado na concha do Nautilus. Entende? E eu trabalhei lá durante muitos anos, viajei o mundo com os eventos da Nautilus, ajudei a criar um equipamento da Nautilus chamado Time Machine. Então, para mim, o nome Nautilus, para mim, tem uma questão até emocional, viu, Bassi?
E o livro, A Vida Cheia de Curvas, tem o Nautilus na capa, e depois em cada capítulo, cada segmento do Nautilus vai sendo preenchido, mas não foi uma demanda minha, foi a própria Abril que fez. Porque o livro que você se referiu, A Vida Cheia de Curvas, é um livro que só teve uma edição, mas uma edição imensa. Foram uma coisa assim como 50 mil exemplares, porque eles foram mandados de presente para os assinantes de várias revistas da editora Abril. Ele foi editado pela Abril, né? Tanto é que saiu pela Vida Simples e tal. E a Vida Simples, né, para concluir aqui essa minha participação, sim, uma revista que eu ajudei a criar também em 2003, na editora Abril. Na época eu era colunista da Exame, da Você S.A. e da Super Interessante. E nas reuniões de pauta, sempre surgia um tema e a gente definia para que revista aquele tema iria. E havia alguns temas que não cabia em nenhuma das 3 revistas, do mesmo núcleo, ou cabia nas 3, que eram os temas mais voltados para as questões humanas. As questões de comportamento, de psicologia, de relacionamento, de filosofia, de sociologia. E aí surgiu a ideia, não vou dizer que fui eu que criei, não fui, né? A ideia partiu do Adriano Lima, que era o editor na época, mas eu fazia parte da reunião de pauta quando se falou a gente tinha que criar uma nova revista, né? E alguém sugeriu o nome, que não fui eu, o nome Vida Simples, porque nós estávamos começando um século muito complexo. O século XXI, já tinha acontecido o atentado às torres, o mundo estava meio maluco, e a gente estava prevendo que o mundo seria mais complexo no século XXI. E tudo que as pessoas gostariam de criar para si mesmas era uma vida simples dentro de um mundo complexo, né? Esta foi a origem do nome, né, da revista Vida Simples. Já havia uma revista americana chamada Simple Life, né? E foi um tema, eu fui colunista da revista Vida Simples por 20 anos. Depois ela foi vendida. Aí tem uma outra história da Vida Simples, que hoje eu não participo mais dela, apesar dela existir. Bom, você tocou em vários temas aí que são muito importantes na história da minha vida, Carlos Bassi. Eu já fico feliz, vou dormir feliz, porque essa identidade com a Nautilus, para mim, é importante, porque quando eu pensei no nome, eu pensei justamente nessa simbologia, né, como assessor de imprensa, jornalista, do molusco. Ele tem lá as câmeras, né, e ele consegue mexer com o ar dentro das câmeras e flutuar. Isso. E eles flutuam em grande quantidade no mar. É lindo ver as Nautilus cefalópodas com os pés para fora, assim. Olha, e eu queria... Desculpe cortar, mas é que você agora se provocou, entendeu? Você falou que ele é um cefalópode, né? Que cefalópode significa que tem os pés ligados diretamente à cabeça, e eu citei a Lula e o polvo. A Lula a Lula tem 10 tentáculos, né? 10 pés, o polvo tem 8, o Nautilus tem 40. Uau! É um bicho muito diferenciado mesmo. E outro link que nós podemos fazer é que Nautilus era o nome do submarino do livro 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Exato. Né? Tinha o Capitão Nemo, né, que era o Capitão Nemo, né, o comandante do submarino, e o submarino chamava-se Nautilus. E o Nautilus do Júlio Verne, que foi um grande visionário da humanidade, ele é totalmente inspirado, baseado no molusco, né? Exato. Inclusive, só para terminar, né, a roupagem dele, a carenagem dele era da estrutura do Argonauta, que era uma outra concha parecida com a Nautilus, que era mais enrugada. Eu fico feliz porque o meu lema dentro da Nautilus como agência é que você realmente pode confiar na Nautilus como sendo segura no meio desse mar de fake news, de má informação. Aqui você tem informação e principalmente muito conhecimento. Deixa eu dar um giro aqui rápido, ó. Felipe Grutti, eu já falei, chegou agora a Mônica Monteiro, o Luiz Roberto Fava lá da Austrália, um bom dia a todos. Hoje os conceitos de neurociência são totalmente aplicáveis na vida corporativa. A Wanda Nicásio de Melo, do Rio de Janeiro, está com a gente também. Kissila Santos, do Rio, Campos Goitacazes, doutora especialista em marcas e patentes, desejando boa noite, acompanhando a gente. Dorimax,
lá de João Pessoa, na Paraíba, Marcelo Rezende, aqui de São Paulo, e aqui você está dizendo que hoje nós dependemos das tecnologias. As redes sociais prejudicam a nossa saúde mental e no trabalho. Como lidar com isso é uma das perguntas que o professor vai responder com certeza, né, Stefar? Seu microfone abriu, perdão. Eu acho que a gente está fazendo aqui um caldo fantástico, né, de conexões com o conhecimento, né? Hoje o conhecimento nunca teve tanto valor na existência de um profissional, de uma pessoa. E aí, professor, vamos levar um pouquinho de tecnologia para a mesa e ter a sua visão, naturalmente, né? Hoje nós estamos à frente de uma startup, de uma HRTech, uma solução ferramental, né, um software para a gestão de pessoas, e ao mesmo tempo que as empresas começam a assumir também seus agentes, né, de inteligência. Como é que tu percebe essa visão? Vamos voltar à questão do nosso líder, né, a lidar com essa bateria, esse volume de conhecimentos, essa necessidade de literacia de dados ao mesmo tempo, né, e o IA agora do lado dele, eu também tenho um IA para resolver, né? A saúde mental deve estar impactando um pouco nisso. Ele não foi treinado antes para isso, né, professor? Olha, bom, primeiro, Bárcio, você falou assim, o professor vai responder. Não vou, porque eu não tenho resposta pronta e acabada, porque esse é um tema em que todos nós estamos envolvidos, lidando com ele, buscando, né? Cada um tem a sua visão, a sua contribuição. O fato é que, assim, é absolutamente inexorável, né? Inescapável. Nós fomos assolados por uma tecnologia muito recente que está mudando muito a nossa vida. Mas eu vejo isso com uma tranquilidade que vocês não fazem ideia, porque, como eu gosto de estudar um pouco o evolucionismo, né? A evolução, a evolução das espécies, a evolução do ser humano, a evolução da sociedade. Gente, a nossa evolução se dá a partir de saltos tecnológicos. Vamos pegar as revoluções industriais. Temos a primeira do século XVIII, né? Em 1770, né? O James Watt patenteia a primeira máquina a vapor e pronto, dá início à primeira revolução industrial. Né? As máquinas a vapor trouxeram muita mudança no mundo corporativo, no mundo do trabalho. Né? Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que adoeceu, teve gente que aproveitou a oportunidade, teve de tudo. Né? Depois tivemos a segunda revolução industrial, com motor a combustão, com a eletricidade, com a indústria química, com o petróleo. Também o mundo mudou. Depois, na metade do século XX, no pós-guerra, tivemos o surgimento de uma coisa chamada computador, né? Que se firmou aí depois dos anos 80, principalmente, né? 90, que chegou à mesa de todos nós, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Logo depois veio a internet. O computador que nós estamos usando aqui, essa tecnologia agora com extrema tranquilidade, era uma raridade na década de 80 e 90. Né? E hoje faz parte da nossa vida, não conseguimos viver sem. Nos adaptamos rapidamente a ele. E agora, no século XXI, nós temos uma quarta revolução industrial, que é a revolução digital. Né? Quando que aconteceu a revolução digital? Quando surgiu esse objetozinho aqui que todos nós temos. Isso aqui, basicamente, é o encontro do telefone celular, que já existia, com a internet, com o computador. Óbvio que trouxe uma série de facilidades para a nossa vida e trouxe uma série de problemas, como todas as outras tecnologias. Então, temos aí o advento do motor a combustão. Surgiu o automóvel. Foi um avanço para a humanidade? Óbvio que sim. Mas também trouxe problemas, né? Trouxe o congestionamento, trouxe o acidente, trouxe a poluição. Tudo tem sempre dois lados, né? E agora nós temos uma nova revolução, no meu ponto de vista, minha humilde opinião, nós já estaríamos na quinta revolução industrial, que começou há, 2 anos atrás, a Stephens já se referiu, que é a inteligência artificial. Né? Então, dá para dizer que a inteligência artificial pertence ainda à quarta revolução industrial, né, digital, ou já é uma quinta? Não sei, isso é uma questão semântica, basicamente. Mas o fato é que a inteligência artificial veio, sim, para promover grandes transformações. E aí, para o bem ou para o mal? Né? Para melhor ou para pior? Depende. Na medicina, que é uma área que eu ainda atuo, que eu conheço bem. Aliás, eu estou neste momento, nesse estúdio aqui, é o estúdio de produção de videoaulas da Associação Médica do Paraná,
onde eu estou aqui hoje, por acaso, podia estar em São Paulo, amanhã vou estar em São Paulo, mas eu também tenho uma atuação aqui, faço parte da Associação Médica, e estou aqui no estúdio, então eu conheço bem a realidade médica. Então, fala-se muito, a IA vai substituir o médico? Né? Pô, é lógico que não vai, gente. Porque a IA já está fazendo diagnóstico por imagem com uma chance menor de erro do que o radiologista. É verdade, mas quem é que assina o laudo? Afinal, quem assina o laudo é o médico. Então, o que significa é o seguinte, que o médico radiologista, para ficar neste exemplo, antes tinha que conhecer anatomia, fisiologia, patologia, radiologia, etc. Agora tem que conhecer tudo isso e tem que conhecer inteligência artificial. É só isso. É um elemento a mais para a gente lidar. Né? E não tem como. Né? Um fato interessantíssimo, né, que aconteceu recentemente e que eu me sinto muito feliz com isso, uma empresa de tecnologia do estado do Paraná, chamada ViaSoft, criou uma inteligência artificial dedicada ao mundo corporativo. Né? Quem acessa está entrando numa imensa biblioteca, como é a inteligência artificial de modo geral, né, com o ChatGPT, Humanos, ou qualquer outro, só que esta inteligência artificial, você entra acompanhado pela ideia da gestão, da liderança, da performance, né, do mundo corporativo. E essa empresa criou essa inteligência artificial, muito baseada na minha obra, colocando meus livros, minhas aulas, etc., e deu a essa inteligência artificial o nome, eu digo até um pouco esquisito falar, mas deram o nome de Eugênios. Né? Veja, o Eugênios não é uma iniciativa minha, é uma iniciativa de uma empresa de tecnologia chamada ViaSoft, mas que é inspirada no meu modo de pensar. Porque o meu modo de pensar, se eu vou falar sobre o tema de gestão, eu acabo falando também sobre biologia, sobre física, sobre sociologia, sobre psicologia. Eu misturo um pouco para criar um entendimento melhor. E então foi criada essa inteligência artificial para servir de uma espécie de mentoria 24/7 para os gestores. Né? Veja, eu nem ia falar sobre isso. Né? A ideia desse nosso podcast não é para falar sobre isso. Eu já estava preparado com a tela para falar sobre isso. Você estava. Que bom, fico feliz. E é interessante... Peraí, Stefars. E é interessante, Stefars, que essa situação do Eugênios, né, como aplicativo, como auxiliar, como ferramenta, carrega toda a preparação dos livros, do conceitos, da metodologia, da maneira de pensar do Eugênio Mussachi. Muito interessante isso, que você quer ter Eugênio Mussachi ali do seu ladinho conversando, é acessar o Eugênios aí, né, Steph? É incrível, mas é isso mesmo. Acabou que vai eternizar o Eugênio Mussachi. Com certeza, com certeza. Olha, é uma forma de deixar o meu legado, né? Sim. Professor, essa vitalidade toda sua, né? Você é um 70 a mais, e nós sabemos que nós temos aí um novo critério também de longevidade, né? Conta pra gente, se você entrasse hoje numa sala, né, para dar uma palestra para a liderança de uma empresa, os top mais de uma empresa, o que você diria a eles em relação ao bem viver, ao bem-estar, à longevidade e à produtividade? As perguntas de vocês nunca são fáceis, né? Vocês combinaram isso? Como é que é? Porque, veja, tem tanta coisa para se falar sobre isso, mas eu podia dizer para você o seguinte. Talvez eu recuperasse o significado da palavra cuidado. Eu acho que a nossa função como líderes, como educadores, né, como pais, como médicos, o que quer que seja, porque todos esses cargos, todas essas funções, no final das contas, são funções de liderança, né? A gente normalmente relaciona a liderança com o mundo corporativo, com o mundo político, né, ou com o exército, mas eu vejo que um professor na sala de aula é um líder,
é o líder dos seus alunos, porque ele tem com seus alunos um projeto comum, que é o aprendizado deles, né? Um médico, ele também é um líder, porque ele tem que promover a aderência do paciente ao tratamento, tem que fazer modificações de estilo de vida, de hábitos de vida e assim por diante. Então, o tema liderança acaba estando presente em absolutamente todas as áreas da atividade humana, e um dos temas que eu acho que é relevante para o líder é o tema cuidado, né? A gente tem que cuidar. Veja, o cuidado, assim, eu sempre digo, a gente tem 3 coisas que a gente tem que cuidar, muito, muito. Assim. Eu tenho que cuidar de tudo, tenho que cuidar do meu dinheiro, do meu carro, né, da minha roupa, mas tem, assim, fazendo uma visão mais abrangente, eu diria que a gente tem 3 pontos de extremo cuidado, né? Um é a saúde. Porque, pô, vamos concordar, o que adianta você ter tudo na vida e não ter saúde, né? Porque a saúde nos dá disposição. Saúde não é só não estar doente, né? Saúde é ter disposição, ter alegria de viver, ter vitalidade, ter energia, ter capacidade de sonhar ainda, vontade de fazer as coisas, de usufruir dos prazeres que a vida nos dá, né? O prazer, os imensos prazeres, o prazer da arte, o prazer da culinária, o prazer do sexo, o prazer do bom trabalho, o prazer da vida que vale a pena ser vivida, né? Isso é saúde. Né? Saúde não é só não ter doença, pelo amor de Deus. Então, não tenho nada, todos os meus exames deram normais. Tá bom, isso significa que você não está doente, mas será que você tem saúde, cara? Então, observe isso. Isso tem a ver com exercício físico, tem a ver com alimentação, com qualidade de sono, né? Uma série de fatores. Né? O segundo ponto que a gente tem que cuidar, e muito, é a nossa família. Né? São as nossas pessoas que são importantes para nós. Né? A nossa família. E quando eu falo em família, não estou falando só da esposa e do marido, dos filhos, eu estou falando até dos amigos, né? As amizades. Os amigos são a família que eu escolhi ter, né? Que eu não recebi de herança, eu escolhi. Os meus amigos, né? Eles são importantíssimos para mim, são eles que me sustentam, são eles que me alegram, são eles que me elevam, são eles que me motivam. Né? E se eu não cuidar da saúde, eu vou ficar doente, talvez eu morra. Se eu não cuidar das amizades, elas também vão ficar doentes, no sentido de se afastarem de mim, de não me sustentarem mais. E o terceiro que a gente tem que cuidar muito é exatamente a carreira, né? O trabalho, porque o trabalho não só me dá o sustento, como o trabalho me dá significado, o trabalho me dá integração na sociedade, me dá dignidade, me dá sentimento de pertencimento. Então, são 3 pontos, são 3 esferas, são 3 círculos borromeus, né? Círculo borromeu, não sei se sabe o que é, uma expressão que vem da psicanálise, né, do Lacan, em que são 3 círculos que estão juntos, mas se um se desmanchar, os outros se desmancham também. Né? Ao contrário do diagrama de Venn, né, que eles podem ser separados, os círculos borromeus não, os nós borromeus. Então, eu vejo esses 3 círculos se integrando, né, que é a saúde, a carreira e a família. Não nessa ordem, né? Os 3 são igualmente importantes. Então, eu acho que o papel de liderança hoje tem muito a ver com isso, né? Com você cuidar e com você incentivar os seus liderados, aquelas pessoas que você pode influenciar, a se cuidarem. Eugênio, você falou, fantástico, né? Essa visão, porque é uma visão holística. A gente está falando de ecossistema, ser humano dentro desse ecossistema, essa compreensão da existência e das funções do ser humano dentro de um ecossistema que agora está sendo bombardeado por mudanças. E aí vem a questão, Eugênio, do pensamentos limitantes que né, acabam atrapalhando muito o desenvolvimento. Falando de evolução, hoje, infelizmente, nós temos, né, teorias conspiratórias e de entendimento totalmente errado a respeito do mundo que atrasam o desenvolvimento das pessoas, infelizmente. E qual é o modelo mais adequado? Qual seria o modelo para a gente aplicar hoje, em termos de cultura, aprendizagem, educação? Você que atuou também muito tempo com educação, a parte acadêmica e também do ensino, né, para os jovens na universidade, o que a gente precisa expandir, Eugênio? Qual é a mensagem que a gente precisa expandir para mudar esse formato de pensamento, para acelerar o processo cognitivo,
alguma coisa a gente precisa vibrar. Qual seria a frequência para esse novo mundo, esse novo RH, esse novo colaborador, Eugênio? Olha, Bassi, eu não acredito muito em fórmulas mágicas, sabe? Eu acho que a gente está num processo de evolução, e se você traz o tema da educação, é evidente que a educação mudou bastante, e principalmente ela saiu da sala de aula, né? Hoje a educação está em todos os ambientes, e o ambiente onde mais se pratica o fenômeno da educação é o ambiente corporativo, porque as empresas se deram conta, de repente, que elas não podem parar de desenvolver, ou de cuidar e desenvolver e aprimorar o seu patrimônio mais importante, que são as pessoas. Então, as empresas se ocupavam em fazer manutenção das máquinas, azeitar as máquinas, cuidar dos prédios, mas nada disso é suficiente se você não estiver também promovendo o desenvolvimento do ser humano. Né? Até quando a gente fala de IA, né, tem que falar de inteligência artificial, eu tenho um texto que depois eu passo para vocês podem compartilhar, que é o que a IA não fará. Porque quando a gente vai assistir uma palestra sobre inteligência artificial, um curso, é tudo o que a IA vai fazer. Mas tem coisas que a IA não vai fazer. E nós não queremos que ela faça. A IA não é capaz de experienciar, ela é capaz de falar de amor, mas ela não é capaz de sentir o amor. É capaz de falar sobre medo, mas não é capaz de sentir medo. Né? A IA não é capaz de criar do zero, nós somos capazes de criar do zero. Eu posso ter uma ideia aqui, ter um insight, uma ideia, criar alguma coisa. Eu posso criar uma empresa, posso criar uma tecnologia, posso criar uma sinfonia. A IA não é capaz de fazer isso. Ela é capaz de criar em cima do que já foi criado pelo homem. Pediram para a IA escrever a 10ª Sinfonia de Beethoven, e ela escreveu. Né? Mas se Beethoven vivo fosse e escrevesse a 10ª Sinfonia, seria diferente disso, porque cada sinfonia dele era diferente das anteriores. A IA criou uma coisa que emula as anteriores. Então, não é capaz de criar do nada. Né? O ser humano é capaz de criar do nada. Né? A IA não é capaz de fazer julgamentos morais. Ela não sabe o que é certo ou errado. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é ruim. O que a IA sabe é o que nós dizemos para ela que é bom, o que é ruim. Portanto, depende de programação. Né? E, além disso, a IA nunca vai substituir o toque, nunca vai substituir, sabe, a essência do ser humano. E, nesse sentido, eu acho até que a IA pode nos ajudar um pouco. Porque, veja, a IA é uma tecnologia, como foram outras tecnologias que diminuíram a nossa necessidade de fazer força. Desde a alavanca de Arquimedes, que disse, dá uma alavanca e um ponto de apoio, e eu moverei o mundo, não é a alavanca que move o mundo, é o homem usando a alavanca. De lá para cá, toda a tecnologia é a evolução da alavanca e da roda. Né? E para tirar a nossa necessidade de trabalhar, né, fisicamente. Só que a IA, ela tira a nossa necessidade de trabalhar mentalmente também, porque ela resolve questões mentais, questões cognitivas. Resolve sim, faz conta, né, faz análise, faz projetos. Tá bom, então deixa ela fazer essas coisas e vai sobrar o que para nós? Para nós vai sobrar a essência do ser humano. Quer dizer, vai permitir que nós tenhamos mais tempo para sermos aquilo que nós, às vezes, esquecemos de ser, que é sermos humanos, né? O toque. Portanto, quando você fala em educação, eu acho que passa por tudo isso. E se você permitir que eu traga alguns dos heróis da educação, eu traria o John Dewey, americano, né, que trouxe a ideia do escola-novismo, que diz que a escola tinha que ser menos centrada no professor e mais centrada no aluno, acabar com o magistrocentrismo, né, colocar o aluno no processo de desenvolvimento, não só o professor, que ficava lá em cima, no pedestal, passando conhecimento. Não, temos que envolver o aluno no processo de aprendizagem. Né? John Dewey, filósofo da primeira metade do século XX. O Anísio Teixeira, que trabalhou com o John Dewey lá, que trouxe esses conceitos da escola nova para o Brasil. O Paulo Freire, que muita gente acusa de ser, que é contra o Paulo Freire porque ele tinha um viés de esquerda, mas, sabe, como educador, né, o princípio do significado, o princípio da contextualização do objeto do aprendizado, sabe, foram homens geniais e que hoje fazem muito sentido. Né? Não adianta, a educação deixou de ser um processo de passar conhecimento, passou a ser um processo de ensinar a pensar.
de ensinar a refletir, de desenvolver o próprio pensamento. Acabou o dogmatismo. Não há mais dogma. Dogma existe. Funciona, só em um lugar, na igreja. Você não tem que discutir, né? A Santíssima Trindade. O resto, o dogma não funciona. Desculpe. Quando eu falei em crenças limitantes, tinha a ver um pouquinho com isso. Nós trouxemos aqui no podcast do HR Influencers, os listados, inclusive Stefanelli foi listado entre as mais influentes aí da América Latina, Caribe e Espanha, da Go Íntegro. Eu também tenho a honra de estar nessa lista, figurando junto com o Stefars, mas teve aqui o Antoninho Linhares, que também foi indicado, você deve conhecê-lo, do ABRH. Ele disse: a IA vai ter o papel dela, cumprindo a função dela, e o homem cada vez mais saindo da função que não era dele, do homem que era a tarefa, que era a coisa mais chata de fazer, e indo para a função dele, que é de ser humano. Então, essa sua visão sem medo é incrível, porque é uma visão completamente destituída de qualquer tipo de influência, referência, é uma visão lúcida, é uma visão balanceada, é uma visão de quem está vendo a coisa como sistema. Eu estou convidando aqui o pessoal, inclusive quem está participando dos comentários, deixe os seus comentários, seus likes, quem está lá no YouTube do nosso canal, da Nautilus Comunicação, não esqueça de fazer a inscrição e também deixar a sua pergunta aqui para o Eugênio Mussac. Steph, que temos ainda de pergunta, a gente vai até às 8, temos ainda um bom tempo, professor, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, e o próximo tema que a Stefar quer trazer tem a ver com suas palestras, professor. Suas palestras e os envolvimentos dentro das empresas, né, Steph? Eu acho que o professor me quebrou as pernas aqui, porque ele é um existencialista, humanista fantástico, né? A gente vê uma humanidade no professor que acaba desconstruindo muito essa visão de que o mundo hoje é só tecnologia, esse medo enorme de saber lidar com tecnologia. O professor contextualiza que ela é apenas uma evolução natural da humanidade, né? Isso é fantástico que tu traz. Agora, professor, por que as pessoas estão tão com medo da tecnologia, na sua visão? Não, então, dentro dessa contextualização, dessa questão que você falou, as pessoas sempre tiveram medo da tecnologia, até que aprenderam a usá-la. A partir do momento em que a tecnologia é percebida como uma extensão do nosso potencial, nós perdemos o medo dela. É uma questão de saber usar, né, a tecnologia. E nós estamos aprendendo, né, muito rapidamente. É claro que as novas gerações aprendem com mais rapidez, mais facilidade, mas é justamente por isso que a convivência entre gerações diferentes é tão benéfica, né? Você sabe que a melhor maneira da gente aprender alguma coisa na convivência, não no livro, ou na aula, ou no treinamento, né? Esses são lugares que a gente aprende, o livro principalmente. Mas aprender na convivência, né, no relacionamento com outras pessoas, é exatamente quando nós convivemos com gerações diferentes das nossas. Porque quando eu convivo com pessoas da minha geração, colegas meus de faculdade, por exemplo, que a gente se encontra muito mais para se divertir do que para um ensinar uma coisa para o outro. Porque nós fomos influenciados pelos mesmos fatos históricos, pelos mesmos autores, mesmas músicas, mesmos filmes, né, mesmos fatos históricos. Agora, quando eu convivo com alguém que é mais novo que eu, ou que é mais velho que eu estou convivendo com alguém que aprendeu o mundo de uma maneira diferente, né? Ele tem uma visão diferente, então ele tem o que me ensinar. Então, assim, no mundo corporativo, e eu sei que o Sidney Oliveira está aqui nos acompanhando, é um grande especialista em gerações, hoje são várias gerações convivendo e uma ajuda a outra, né? Não falamos mais de conflito de gerações, falamos de relações intergeracionais. E nós aprendemos, né? A questão da tecnologia talvez seja o ponto mais pungente, né? E para mim é muito fácil falar isso, porque eu tenho na minha biografia, eu tenho um fato que muita gente conhece, mas muita gente não, que é o fato de que eu fui um pai precoce e um pai tardio. Eu fui pai muito cedo, né? O pai era quase adolescente. Então, meu filho hoje é um adulto, é um homem, um engenheiro,
né, que tem as filhas dele, né, as minhas netinhas, né, mas eu tenho um filho que tem 10 anos de idade também. Eles têm 40 anos de diferença dele. Então, sabe, eu aprendo muito com ambos. Né? Eu aprendo muito com meu filho de 10 anos. A relação que ele tem com a tecnologia é de uma facilidade, de uma amigabilidade que você não faz ideia. Ele já nasceu né, com o digital. Né? Quando eu nasci, não existia computador. Né? Eu lembro o primeiro computador que eu vi na vida. Ele já nasceu com o mundo digital. Então, é evidente que ele tem uma capacidade de raciocínio que é diferente da minha. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente, porque foi criada dentro já desse mundo. Então, nós temos que aprender, sim, temos que aprender a lidar com a tecnologia, porque, sabe, faz parte do nosso processo evolutivo, civilizatório, aprender a lidar com a tecnologia. Então, não tem que ter medo. A gente só tem medo, isso está no livro O Mal-Estar da Civilização do Freud, o nosso mal-estar é causado pelo medo. Né? E a gente tem medo do quê? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. O desconhecido sempre nos causa medo, porque pode embutir um perigo, e a gente tem medo daquilo que a gente não consegue controlar. Então, eu não consigo controlar a natureza, não consigo controlar o tempo, não consigo controlar direito as outras pessoas, né? E isso me causa sempre um certo mal-estar. Né? A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Né? O desconhecido pode se tornar conhecido, né? Através do estudo, através do treinamento, através do conhecimento. E o incontrolável, lamento dizer, nada é absolutamente controlável na vida. Nós temos a ilusão do controle. Mas é claro que, de alguma forma, a gente controla pela gestão, pela ciência, a gente controla uma parte, mas totalmente controlável nada é. O fundamento é que o novo e o fluido esse novo ecossistema, Eugênio, é o desafio, e nós estamos passando por esse processo. Nas mensagens que você deixa nas palestras e nos eventos, o que é mais recorrente que você percebe, que você fala assim, quero deixar essa mensagem aqui além do conteúdo? Tem alguma coisa específica que sempre vem, Mussac? Olha, então, talvez seja... Pessoal, seja feliz. Seja feliz. Não procure abrir espaço para os motivos que te providenciam a felicidade. Porque nós abrimos espaço para aquilo que nos infelicita. Né? Nós abrimos espaço para o orgulho, abrimos espaço para os desafios inatingíveis, abrimos espaço para estarmos sempre tentando agradar todo mundo, né? Abrimos espaço para coisas que, no final, com o tempo, assim, você vai percebendo que no fundo, tudo era bobagem, sabe? O que interessa são as boas relações, o que interessa são a gente ter uma paz com a nossa consciência, ter honestidade intelectual, né? Ter respeito pelo demais, não ter arrogância. Né? Arrogância talvez seja um dos maiores inimigos internos que a gente pode carregar, o Nietzsche já nos falou isso. Né? Arrogância de achar que você é superior ao outro, achar que você não precisa do outro, arrogância de achar que você já sabe tudo, né? Que é a famosa arrogância intelectual. Né? Deixa isso um pouco de lado. A vida flui naturalmente, né? Tudo passa, né? Tá tudo ruim, vai melhorar. Tá tudo bom, vai piorar. Né? Então a gente vai nesse mundo fluido, né? Nesse mundo líquido, em que a Steph se referiu agora há pouco, a gente vai fluindo, né? Naturalmente, deixa fluir. Né? As coisas vão acontecer no momento certo. E, claro, como eu falei, quando você me perguntou sobre liderança, cuide, pô. Cuide. Né? Cuide das coisas. Tente manter o máximo possível, né, os fatos dentro de uma área em que você consegue, de alguma coisa, de uma maneira, influenciar. Né? Não vai conseguir totalmente, mas é possível a gente ter uma vida mais serena, mais tranquila, se a gente liberar o nosso potencial, né? O nosso potencial de sonhar, o nosso potencial de realizar, o nosso potencial de relacionamento, né? com as outras pessoas, né? Com o mundo ao nosso redor, né? Entendendo que a gente não é dono da natureza, a gente só é parte dela. Então, na verdade, não é nada tão complicado assim. Só que a gente leva um pouco de tempo para perceber.
Perfeito. Quero te provocar um pouquinho mais. Imagine a cena, você é o CEO de uma grande corporação e tendo que decidir para o próximo ano, o planejamento principal, onde você colocaria seu investimento na companhia? Numa diretoria de inovação ou numa diretoria de felicidade? Eu acho que colocar a sua energia numa diretoria de felicidade seria uma grande inovação. Perfeito, perfeito. Eu acho assim, eu não acreditaria numa diretoria com esse foco, tá? Assim como existem lugares, né? O Butão, por exemplo, tem o ministro da felicidade, o Ministério da Felicidade. E eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a felicidade não é uma coisa que pode ser imposta, né? E acho até que a empresa, Steph, não tem a responsabilidade de produzir a felicidade do seu funcionário. A felicidade é um conceito muito subjetivo. O que me faz feliz não é o mesmo que faz você feliz. Agora, o que a empresa pode fazer é não produzir infelicidade, né? Cada um é feliz ao seu modo, mas todo mundo é igual na infelicidade. Existem motivos que nos causam infelicidade, né? Então, se a empresa não der motivos para que as pessoas sejam infelizes, elas vão produzir a sua própria felicidade, né? Então, basicamente é isso, criar um bom ambiente de trabalho, né, onde existem dificuldades, existem problemas, existem diferenças de opinião, existem até adversidades, até brigas, etc. Existe, porque isso é próprio do humano, né? Mas é também um ambiente onde a gente pode conversar, a gente pode ter um momento de alegria, né? Trabalhar numa empresa que me dá orgulho, né? Orgulho é um sentimento muito prazeroso. Enfim, clima organizacional, boa cultura organizacional, líderes bem preparados, ambientes preparados com cuidado, condições para o trabalho, para o desempenho, né? Metas ambiciosas, porém realizáveis, né? Metas que me desafiam, mas que são factíveis, né? Criar esse conjunto de condições, você vai ter pessoas que têm uma chance muito maior de serem felizes e de ficarem mais conectadas com a empresa, né? Pertencerem mais à empresa. Porque há, sim, uma relação. Prefiro não usar a palavra felicidade, mas há uma relação entre bem-estar e produtividade, né? Se a gente considerar que bem-estar é um componente da felicidade, então há uma relação direta, sim. Então, na verdade, não se trata muito de produzir felicidade, e sim de parar de produzir infelicidade. Já é suficiente. O ser humano providencia a sua própria felicidade. Eugênio, foi perfeito. Eugênio, você tem um site que está aqui, né? A gente está divulgando o site eugêniomussac.com.br e lá a gente vai encontrar crônicas, um lado seu que você, até no texto, você diz que se inspirou no bruxo do Cosme Velho, né? Começando aí as escritas, eu também gosto bastante disso. E aqui a gente vai ter diversas referências. Por exemplo, você falou no dia 9 agora, recentemente, DNA, a molécula elegante. Então, já estamos deixando a dica aqui para quem quiser conhecer mais de Eugênio Mussac. Tem eugêniomussac.com.br, tem também lá o YouTube, é só você ver Eugênio Mussac Oficial, tá? Tem também o Instagram, que aí é mais fácil, está aqui o Instagram Eugênio Mussac, e na Amazon você tem repletos os 13 livros, né, escritos pelo Eugênio Mussac. É isso, bastante coisa, bastante surpresa, e a questão de você ser essa pessoa, né, Eugênio? Para a gente terminar, a gente já está no finalzinho, Eugênio, fala um pouquinho, como é que você sente o público recebendo você, a questão do legado? Eu tive o prazer de apresentar o Mário Sérgio Cortella num evento, e ele falou muito sobre a questão do legado, da poesia, né, da poesis, da produção. Como é que você enxerga isso? Porque você tem isso muito bem delineado na sua vida, e as pessoas estão enxergando isso. A sua missão está sendo colocada, você está vendo assim, não, estou indo bem, ou
como a gente está colocando aqui, a longevidade é o seu ponto forte, tem muita lenha para queimar, Eugênio Mussac vai fazer muita coisa, como é que você está sentindo isso? E eternizado no Eugênios agora, hein? Agora, Eugênio. O Cortella é meu amigo, e um dos 13 livros que você se referiu, que na verdade hoje já são 15, eu escrevi em coautoria com o Cortella, né? Nós falamos sobre liderança, que é o Liderança em Foco. Né? Eu já tive uma preocupação maior com essa questão de qual é a minha missão, né? Você vai descobrindo naturalmente qual é assim a sua missão. A gente costuma trazer a missão para o mundo do trabalho, né? Para o mundo da carreira, da empresa e tudo mais, e eu acho bacana isso, mas não é só isso, né? Nossa missão de ser humano é muito mais do que isso. Nossa missão de ser humano, acho que a principal é conseguir impactar positivamente os outros seres humanos e a natureza ao nosso redor. Para mim, eu tive a felicidade de ter 2 carreiras, né? Uma carreira como médico e outra carreira como professor, né? Como educador. E são duas carreiras em que a gente consegue realmente tocar bastante, né? O ser humano. Então, eu vejo que, assim, quando eu era professor, e quando eu era professor de cursinho, né? Principalmente, que era uma sala grande, né? Era uma sala que tinha 300 alunos, a gente falava, nossa, essa é a maior sala de aula que existe no mundo. Hoje não é mais. Hoje nós estamos, neste momento, a maior sala de aula do mundo, né, que é a internet, que é a gente poder se comunicar online. Então, nesse sentido, eu me sinto muito grato, realmente, a esse momento de história que estamos vivendo, não é? E muito feliz com o que eu estou conseguindo fazer. Realmente, quando eu tenho a possibilidade de dar uma palestra presencial, né, como foi ontem, eu dei uma palestra segunda-feira, ou ter outra, é um momento de muita alegria, porque eu sinto que as pessoas estão muito sensíveis a temas que são mais humanos mesmo, sabe? Que falam sobre a essência do humano, né? Aonde? Nos ambientes onde a gente vive. Um desses ambientes é o ambiente de trabalho, né? Claro, a gente passa a maior parte da nossa vida acordados adultos, né, no ambiente de trabalho. Então, como é que a gente cria bons ambientes de trabalho? Como é que a gente desenvolve bem as lideranças? Como é que a gente faz para que as pessoas tenham um comprometimento, né, com a organização, com a estratégia da organização, com a cultura da organização, colocando o que existe de melhor em si? Eu acho que esse é o grande tema, né, que eu tenho tratado hoje nas organizações. É claro que a gente fala de técnicas, né? Fala sobre estratégia, fala sobre competências de liderança, né? Coisas desse tipo, metacompetência, eficiência, né? Resultado, desempenho, tudo isso são temas que interessam, ferramentas de gestão, tudo isso interessa para o mundo corporativo, mas isso não se esgota em si mesmo, né? Tudo isso está a serviço do humano, né? É próprio do humano lançar mão das ferramentas que está à sua disposição para viver melhor, para viver mais, né, para impactar de forma mais positiva o mundo ao seu redor. Então, nesse sentido, realmente eu me sinto muito realizado, mas como você bem disse, Carlos Bassi, com muita lenha para queimar ainda, porque assim, eu não vejo muita diferença. Assim, a minha capacidade de sonhar, né, continua a mesma que era 10 anos, 20 anos ou 50 anos atrás. Sabe, eu estou à disposição da vida, né? E a vida significa o presente, significa o futuro. O passado é memória. Essa é a mensagem que a gente queria deixar aqui para o pessoal, né? Vamos ter essa visão positiva e vamos fazer muita coisa entendendo o nosso papel, né, Steph? Já podemos terminar. Eugênio, você falou que tem um moleque, né? Um piá jovem. Qual a idade do teu menino? É menino? 10. Menino, o Eric tem 10 anos. Boa. Uma das alegrias da minha vida. Deixa uma mensagem para ele, no sentido de futuro profissional. O que você deseja para o teu menino, para o futuro profissional dele? Olha, por acaso, isso é uma coisa que eu converso bastante com ele, né? Por incrível que pareça, ele já tem essa preocupação, né? Porque a escola onde ele está já fala sobre isso, né? E, na verdade, assim, o que eu poderia dizer para o meu filho, o que eu digo sempre, não pare de aprender. Não pare de aprender, não pare de aumentar a sua percepção, né? Percepção, saber o que está acontecendo, a exercitar a sua capacidade de
de se adaptar aos novos cenários, porque, na realidade, o meu filho, ele, quando entrar no mundo do trabalho, né, quando ele começar a desenvolver uma profissão, provavelmente ele vai ter um trabalho ou vai ter uma profissão que não existe ainda, né, que ainda será criada. Então, essa atenção para esses movimentos evolutivos, né, a percepção, né, das mudanças que a tecnologia nos traz, mas, ao mesmo tempo, a percepção da essência humana dentro deste processo, pode ser o melhor conselho que eu posso dar para ele. Aprenda o máximo que você puder e não esqueça de ser quem você é. Bom, perfeito, Steph. Podemos terminar com missão cumprida. Trouxemos, então, Eugênio Mussac, toda a sua experiência e, principalmente, palavras, né, dentro do contexto que a gente queria trazer hoje, do novo RH, da nova cultura, do novo colaborador. Eugênio, brigadão pelo seu tempo, pela disponibilidade, por estar, né, em Curitiba, ceder aí esses momentos, agradecer ao estúdio que deixou utilizar esse fundo chroma key tão maravilhoso que eu adorei. Eu gosto de tecnologia, de filmagens, né? Para mim isso foi um ganho a mais. Obrigado, viu, Steph? Eugênio, um agradecimento mais do que especial, né? Você deixa aqui uma palavra ou uma reflexão, algo maior, já que a tecnologia não é o contexto. O contexto é a humanidade, né? É a visão da pessoa. Você disse uma palavra fantástica, né? Que é cuidar. É uma palavra que deveria entrar em qualquer treinamento como vertical, né? De liderança, o aprendizado no cuidar, né? Então me surpreende muito, muito, de uma forma muito linda, ver uma pessoa tão humana dentro de um mundo onde a evolução nos traz você, que ela é algo muito natural e que nós só temos que aprender, né? Essa visão de aprender para sempre, toda hora, né? Isso é lindo. Muito obrigada por estar conosco. Steph, eu que agradeço, fui muito feliz de receber o convite. Nós tivemos algumas conversas, né? Até que a gente acertasse esse momento de hoje. Um prazer imenso conhecer vocês, né? Acabo de ganhar 2 amigos, tomara que eu tenha ganhado também alguns seguidores. Quero mandar a vocês, então, um grande abraço, dar um abraço ao Sidney Oliveira, que está nos acompanhando, né? Um abraço apertado para o meu filho Eric, com quem estarei amanhã. Um beijo especial para uma pessoa importante na minha vida, que é a Rosa Maria Marini, que é a minha companheira atual, que é uma psicanalista com quem eu aprendo muito e que, nesse momento, está se deslocando da Espanha para cá, não está nos acompanhando porque está no avião. Então, são pessoas, né? São pessoas importantes, né? Que passam para a nossa vida e que deixam uma marca na nossa existência. E que nós 3 tenhamos conseguido deixar alguma marca na vida de pessoas e das organizações que estão nos acompanhando. Até o próximo encontro. Obrigado, Eugênio. Vou descer vocês 2 para terminar, mas já quero agradecer desde já em nome da Nautilus e Stefars, com certeza, agradece em nome da Cook, nesse podcast que trouxe esse tema tão importante. Obrigado. Vou descer vocês. Isso aí, gente. Vamos terminando hoje. Hoje foi maravilhoso. Delícia de bate-papo com o Eugênio Mussac. Com certeza você que já conhece, né, já sabe que pode contar com esse conteúdo, com essa experiência. Hoje entrou um pouquinho mais em detalhes daquilo que o Eugênio trouxe nesse nosso bate-papo aqui na sexta-feira de inovação, sexta-feira de cultura organizacional. Sidney Oliveira, obrigado, um grande abraço. Vamos conversar, Sidney. Você participar conosco aqui também, tá? Elisa Cunha, muito obrigado. Marcelo Rezende, do Rio de Janeiro, acabei errando, né? É lá do Rio de Janeiro. Luiz Carlos, nosso amigo aqui de São Paulo. Dorimax, obrigado, Dorimax. Kissila, Wanda, Nicásio, ao Felipe, também a Mônica, que está aqui conosco, Mônica Monteiro, Ana Paula, muito obrigado, Ana, pela tua atenção, a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando mais um podcast da Cook, hoje especial, trazendo Eugênio Mussac. Acompanhe, deixe o seu like, principalmente a inscrição aí no YouTube, e acompanhe a Cook nas redes, tanto no LinkedIn como no Instagram. Vai lá, conheça mais dessa HR Tech, que entende muito de cultura de aprendizagem. A todos vocês, muito obrigado, bom final de semana, um abraço, tchau, tchau.